Boa noite a todos. Hoje nós inauguramos a nossa temporada de 2016 aqui na nossa casa e é um prazer saber que inauguramos com essa palestra. Antes de falarmos exatamente da palestra, eu queria dizer para vocês um breve histórico de onde e como nós chegamos aqui. A Unibis Cultural nasceu em agosto de 2015, inauguramos esse prédio dentro dessa nova proposição, pensando em como refletir o espaço de convivência dentro de uma cidade. Nosso eixo temático é pensarmos na cidade como um espaço de convivência cultural, um espaço de integração cultural. Com isso, temos uma programação diária voltada para todos nós nas mais diversas formas do pensamento e expressões. Para vocês terem uma ideia da agenda da casa, nós temos uma exposição agora no primeiro andar que fica até julho, que é a exposição Diálogo no Escuro, uma imersão como cego, que você tem a oportunidade de poder fazer uma vivência sensorial como cego, guiado por um guia cego. Nós, com essa temática, com essa exposição, o que nós estamos tentando promover? Uma percepção sobre acessibilidade, sem dúvida, mas sim também sobre tolerância, sobre diversidade, sobre conhecimento sobre o outro, sobre como podemos viver melhor juntos nessa cidade. Como essa questão que permeia essa exposição, tantas outras das nossas discussões e das nossas programações promovem essa reflexão. Essa exposição, ela espelha, sem dúvida nenhuma, o início desse bloco, Janela para o Conhecimento, onde nós vamos trabalhar com 9 temas este ano, dentre eles a questão da qualidade de vida, capitaneado pela Patrícia e com a curadoria da Bel Kranz. E eu queria, então, dizer a vocês que tudo isso nós vamos ter a oportunidade, ao longo deste ano, com a gratuidade oferecida pela Cielo, e não é um merchandising, na verdade é para dizer a vocês que realmente foi uma percepção generosa que eles tiveram conosco sobre a questão da formação do público pensante da nossa cidade. É um programa que inicialmente foi planejado para ser pago, e eles sensíveis ao nosso apelo, puderam patrocinar todo esse programa deste ano, então nós vamos ter este ano essa gratuidade oferecida. Então, realmente, digo a todos nós, foi um privilégio, num ano como esse, tão difícil, poder contar com eles e saber que todos nós vamos estar juntos ao longo deste ano, e espero que vocês multipliquem isso aos seus amigos. Obrigado. Bom, a gente escolheu começar por mobilidade nessa série de encontros, porque acreditamos ser uma das principais questões em São Paulo. A mobilidade ou a imobilidade urbana, ela afeta diretamente a nossa qualidade de vida. Atrapalha o nosso tempo com a nossa família, o nosso tempo para a gente dormir, o tempo que a gente tem para comer, o tempo que a gente tem para se exercitar. Ela nos torna pessoas estressadas, impotentes, mal-humoradas e ansiosas. Nas nossas pesquisas, alguns números me chamaram a atenção. 7 entre 10 paulistanos abandonariam a cidade e iriam embora se pudessem por conta do trânsito e da insegurança. Os paulistas gastam mais ou menos 1h e 45 minutos para ir ao seu principal ponto de trabalho. Se tiver 2 pontos para ir, vai para 2h38. 80% das pessoas que têm carro abandonariam, deixariam o carro em casa se houvesse um meio de transporte, um transporte de qualidade. E pela primeira vez percebe-se nas pessoas uma disponibilidade de mudar de atitude, de mudar de hábito. O objetivo desse primeiro encontro é ajudar a nós, moradores de São Paulo, a encontrar e adotar um estilo de vida mais prazeroso e mais saudável no nosso deslocamento pela cidade. Eu vou conversar, para a gente falar sobre mobilidade, com o Eduardo Alcântara de Vasconcelos, engenheiro civil e sociólogo. Profundo conhecedor e estudioso do tema mobilidade.
É consultor do Banco de Desenvolvimento da América Latina no tema de mobilidade urbana e assessor da Associação Nacional de Transportes Públicos. Atuou por 10 anos na Companhia de Engenharia de Tráfego, entre outras coisas. Natália Garcia, jornalista que se dedica a pesquisar a vida na cidade. Em 2010, criou o Cidade para Pessoas, projeto de investigação que interpreta e experimenta ideias para cidades mais humanas. Com ele, percorreu e morou durante um mês em 14 cidades entre Europa, Estados Unidos e América Latina, e fez expedições por 100 cidades brasileiras em busca de ideias e projetos que tenham provocado algum impacto positivo na vida urbana. E Matthew Schutz, que é jornalista e escritor, nascido norte-americano, é colunista da Veja São Paulo, editor-chefe do site, foi editor-chefe do site Planeta Sustentável e redator do estúdio ABC. Apresenta a coluna São Paulo para os paulistanos, diariamente na Rádio Band News FM, e é autor da coletânea de crônicas O Jeitinho Americano e editor de Herança Compartilhada. Vendeu seu automóvel em 2011, tornou-se um dos ilustres moradores da cidade que celebram e divulgam os prazeres e as vantagens de andar a pé, de táxi ou usar transporte público. A nossa curadoria é da Bel Kranz, jornalista especializada em comportamento contemporâneo e qualidade de vida. Eu queria começar conversando com o Eduardo para explicar tecnicamente, mais ou menos, como chegamos nesse ponto e como conseguiremos sair disso. Tá fácil, começa fácil. É mais difícil. Tem que pegar o microfone, se eles estão gravando, eles precisam do... Boa noite, muito obrigado a vocês pelo convite. Esse assunto é um assunto, bom, sou suspeito para falar, muito importante, né, para nós todos brasileiros e principalmente nós, os paulistanos aqui. Eu sou daqui também, tive a chance de, como cidadão, ver isso acontecer, né? Nasci na década de 50, usava muito bicicleta, a pé, etc., e vi o automóvel chegar, o mundo do automóvel chegar e transformar a nossa cidade, né? Bom, como eu tenho uma formação dupla nas ciências humanas e nas ciências exatas, né, então os meus raciocínios são sempre raciocínios mistos, que procuram pegar a parte boa de cada uma dessas áreas. As exatas têm uma parte muito boa, que depois que você discute um tema, fazer uma decisão técnica adequada, e a parte política, sociológica, é extremamente importante para pensar por que as coisas são assim, e que não é fácil, né? A aparência é muito mais forte do que a essência, e a cultura latina sempre gosta mais da aparência e muito menos da essência. Então, é muito difícil, em geral, você sair da aparência e entrar na essência, porque ela vai mostrar coisas que, às vezes, as pessoas não querem ouvir, não querem ver. Então, é uma tarefa um pouco difícil, mas eu tenho feito isso com muito prazer, e diria até com bastante sucesso, pelo tipo de impacto que dá. Eu costumo fazer, eu comecei minha carreira na CT e fiquei lá por 10 anos como engenheiro de trânsito puro mesmo, de calcular tempo de verde de semáforo para abrir para os automóveis, etc. Uma coisa super técnica. E quando eu falo nas palestras que eu faço, ou nas aulas que a gente dava na periferia também, a gente fica embaixo, às vezes, do semáforo, olhando aquela máquina e querendo desvendar aquele troço, né? E é o caminho errado para você tentar entender o que está acontecendo. Você tem que pegar um helicóptero, subir bem longe do semáforo, onde você vai ver a área onde o semáforo está inserido, e você vai começar a ver os seres humanos saindo dos lugares e entrando nos lugares, se movimentando, é isso que é a mobilidade, por várias formas de transporte. E é isso que você tem que se perguntar quando chega numa cidade, por exemplo, na América Latina, que eu trabalho muito, quando você quer ler uma cidade, você jamais vai ficar olhando quantos semáforos tem, você tem que entender como aquela sociedade se mobiliza, né? E o mais importante é que, além de haver aspectos técnicos claros, que eu vou explicar algumas coisas, a análise política é essencial. Por quê? Fundamentalmente, porque a mobilidade se dá num espaço com duas características essenciais. É um espaço público. Nós podíamos estar falando de um espaço privado, onde a ação do Estado seria muito limitada, mas, ao falar de mobilidade, nós estamos falando de um espaço público, calçadas e leito carroçável. No mundo inteiro é assim, né? A natureza
desse espaço público requer que exista na sociedade um acordo sobre como ele pode ser usado, que é discutido mais ou menos dependendo do nível de democracia que a gente tem e do nível de cidadania e do nível de educação da população em geral. Como no Brasil nós temos uma democracia ainda nova, de até certo ponto débil, e temos uma cidadania muito pouco desenvolvida na maior parte da sociedade, e um grau de educação, um nível de educação também muito aquém do necessário para as pessoas entenderem, para as pessoas se verbalizarem o que elas querem falar, mas principalmente para elas entenderem o que está por trás da mobilidade, os interesses todos que existem, por que isso acontece dessa forma. Então, na sociedade, na brasileira, na nossa sociedade, e também em outras sociedades, trabalhei na África também, é muito difícil você fazer uma discussão boa a respeito disso. Em São Paulo, que é uma cidade mais sofisticada, fica um pouco mais fácil, né? Mas se você andar por aí pelo Brasil, tem várias situações que vai ser muito difícil conversar, né? Então, o que a gente faz normalmente é entender o que aconteceu. Esse espaço é um espaço físico, né, público, e a segunda característica, que é essencial para a discussão toda, é que existe uma escassez. Se não houvesse escassez, haveria abundância e ninguém estaria discutindo como dividir esse espaço. Como há uma escassez, e esse nível de escassez aqui em São Paulo é muito elevado, alguém tem que decidir como é que você vai dividir esse espaço que, além de público, é escasso. Então, esse é o coração de toda a discussão, né? Partindo do princípio que, numa sociedade democrática, você pode sair à rua de várias formas que sejam dentro da lei, então, por exemplo, a pé, de bicicleta, de motocicleta, de automóvel também, de ônibus e etc., existem essas regras, mas, a partir daí, a gente tem que considerar como cada pessoa vai utilizar esse espaço público que ela tem direito de usar como cidadão ou cidadã. Aí a gente entra com uma discussão, se vocês não estiverem entendendo, por favor, perguntem, né, dos consumos, porque a mobilidade requer uma série de consumos. Começa com o seu consumo pessoal de tempo, que a Patrícia mencionou. Você vai consumir tempo para se deslocar do ponto A para o ponto B. O segundo consumo que você vai fazer é de dinheiro, de alguma forma, seja a passagem do ônibus, seja a gasolina na motocicleta, etc. E o terceiro consumo é o consumo deste espaço escasso. Então, por exemplo, se você andar a pé, né, em São Paulo, você, em geral, precisa de 1 metro quadrado para você se deslocar, se sentindo confortável, ninguém está te apertando. 1 metro quadrado, né? Se você entrar dentro do ônibus, o nosso ônibus tem, em média, aí 25, 27 passageiros, né, e esse tipo de ônibus que a gente tem, será o mesmo consumo por pessoa. Por essa que é a grande vantagem do ônibus, do ponto de vista dessa discussão. Se você subir na bicicleta, você vai ocupar mais espaço. Você vai ocupar mais ou menos uns 3 ou 4 metros, dependendo da forma. E a motocicleta também. E se você entrar no automóvel, o espaço que você vai consumir é 10 metros quadrados, estaticamente, com o automóvel bem devagar, tá? Ou seja, 10 vezes mais do que dentro do ônibus. Então, a primeira noção é a seguinte: o cidadão de São Paulo que sai a pé e sai em ônibus, ele vai consumir muito menos espaço do que os outros. Esse espaço escasso, que precisa ser dividido, e que, vírgula, custa R$1 milhão cada quilômetro para fazer. Tá? Então, o sistema viário de São Paulo, que foi construído com 17 mil quilômetros, se você contar as vias expressas, etc., ele custou, no mínimo, de 50 a 60 bilhões de reais para construir. Tá? E esse espaço escasso, muitas pessoas vão consumir uma enorme quantidade desse espaço. Porque, se você está dentro de um automóvel, que estaticamente você vai ocupar uns 10 metros quadrados, né? O automóvel brasileiro tem 1,60 m por 5 metros, 7,5 metros, você vai ocupar uns 10 metros. Quando você tenta circular numa cidade como São Paulo com o seu automóvel, você vai exigir fisicamente uns 40 a 50 metros quadrados, só para você. Então, o automóvel é uma máquina, do ponto de vista tecnológico, espetacular, né? Eu tenho também. E, só que esta máquina, ela tem uma sede de espaço que isso a gente já comprovou, é incompatível com qualquer sociedade. Tá? Então, como é que a gente chegou nesse momento de que o carro venceu?
Não, o carro, bom, agora ele está começando a perder o jogo, não sei como é que é. Não, começando a falar sobre isso, né? Não, ele venceu pelo seguinte, a elite brasileira, bom, a gente conhece a história do Brasil, escravidão, etc., etc., então nós carregamos uma exclusão social gigantesca até hoje, que se reflete na nossa vida, né? Mas acontece que, a partir do momento da industrialização, da década de 30, né, o Estado brasileiro, a elite brasileira resolveu, largou a Europa como uma referência, passou a achar os Estados Unidos uma referência, e, a partir daí, por exemplo, a nossa Constituição de 34 define que a gente deveria se livrar desse sistema de ferrovias e tal, e que a gente tinha que ser um país rodoviarista. Nesse momento, é a primeira decisão da elite brasileira. Como a nossa democracia era muito frágil, o nosso sistema educacional, aliás, era e é horroroso, nós mantivemos a maior parte da população no nível baixíssimo de educação instrumental e de educação política, o que permitiu às elites que tomassem conta de todas as decisões. A partir da industrialização mais pesada da década de 50, 60, o Brasil ficou relativamente mais rico, aí entrou a indústria automobilística, nós trouxemos ela para cá, e ela virou, o Estado brasileiro virou um sócio e um refém da indústria automobilística. Ao ponto de que, em 2003, quando a esquerda entrou no poder e existiria uma possibilidade de mudança, não mudou nenhum milímetro. Quer dizer, a esquerda, em 10 anos de poder, fez exatamente o que todos os outros espectros políticos do Brasil fizeram. Prioridade absoluta para o automóvel, e, nesse momento, porque você recebe uma quantidade grande de impostos, né, dos automóveis, isso significa progresso, etc., tem um rebatimento importante no crescimento industrial, não há dúvida nenhuma, mas eu chamo a atenção para um outro fenômeno, que depois vocês poderem continuar também, né? No tempo, principalmente, da ditadura, quer dizer, formou-se a concentração de renda, ela gerou uma nova classe média que não existia no Brasil. Tá? Isso, no tempo... Eu, por exemplo, poderia dizer que muitos da minha família são pessoas que vêm dessa nova classe média, né? Essa nova classe média que se formou no Brasil, ela apoiava a ditadura, né? Então, houve uma simbiose muito forte entre a ditadura e essas novas classes médias que se formaram, e o automóvel foi o presente, vamos dizer assim, que foi dado para essa classe média, no sentido de que você mantém o transporte público péssimo, ignora pedestre, ignora bicicleta e coloca esse veículo, que tecnologicamente é muito bom, para usufruto dessas pessoas. Por isso que eu digo que o que a gente criou no Brasil, a gente não fez cidades para automóveis. Isso é uma frase que não tem sentido. Nós fizemos cidades para a classe média, que se formou no período de concentração de renda e que tinha muito poder. Tá? A partir daí, subsídios de todos os tipos para o automóvel, diretamente na forma de redução de impostos, mas indiretamente na expansão absurda do sistema viário, sem nenhuma necessidade, não digo aqui em São Paulo, que é uma cidade congestionada, mas, por exemplo, nas cidades acima de 60 mil habitantes do Brasil, onde está 70% de tudo, esse espaço extra, que as ruas foram feitas com os manuais norte-americanos, que é uma sociedade que optou pela universalização do automóvel, mandou fazer ruas super largas, nós copiamos as mesmas coisas, fizemos ruas muito mais largas do que o necessário, em geral, no Brasil, e gastamos 300 bilhões de reais para fazer esse espaço adicional, que vai ser usado por quem? Pela classe média dentro do automóvel, para estacionar de graça. E que não resolve, né? E que não resolve, porque estamos todos parados, né? Além disso, você gastou essa fortuna de dinheiro para um grupo específico da sociedade estacionar de graça. Em São Paulo, hoje, estacionaram 1 milhão de pessoas, estacionou seu automóvel de graça nas ruas de São Paulo. Se você, eventualmente, pudesse cobrar um pedágio disso, né, ou cobrar o custo verdadeiro, quer dizer, de internalizar esse custo, a pessoa tem que ir para o estacionamento e pagar um estacionamento que fosse de R$10, você arrecadaria 3 bilhões de reais por ano na cidade de São Paulo e faria o nosso metrô em 5, 6 anos, todo o metrô que você precisa fazer. Agora, simples o Estado assim, é refém da indústria. Simples assim. É ótimo. Não, mas veja como o discurso de que não temos dinheiro é uma mentira. Na área de mobilidade,
tem muito dinheiro, só que esse dinheiro está indo para o lugar errado. Então, esse é o grande paradigma que a gente tem que modificar. Tá? Só que nós nos acostumamos a ter esse tipo de visão de que o automóvel é um bem superior, todo mundo deve ter, e tem que ter facilidades, etc, etc, etc. Acho que eu já falei muito. Vamos ver, Natália, o que você viu pelo mundo. Natália viajou pelo mundo todo, tem uma bicicleta que mudou a vida dela. A bicicleta tem até nome, né? Pega o microfone, que senão não vai gravar. Como é que é o nome da tua bicicleta? Dora. E você diz que você mudou a sua vida. Olha, eu tenho um dado aqui que é interessante. Em 2007, tem uma mentalidade começando a mudar. Né? Em 2007, 34% dos paulistanos afirmavam que não usariam bicicleta de jeito nenhum. Em 2014, eram 24%. Em 2015, 13%. Então, existe uma modificação, existe uma mudança de mentalidade. Porque tem um histórico que você deu, mas as pessoas estão começando a perceber que elas estão no seu carro maravilhoso, um símbolo de status, elas são dessa classe especial, e elas não andam, elas estão paradas. Então, eu queria saber da sua experiência com a bicicleta, e também porque eu mesma tive uma discussão uma vez com uma amiga minha sobre as coisas das bicicletas em São Paulo, porque eu não vejo São Paulo ser uma cidade que as pessoas têm naturalmente a coisa de andar de bicicleta. Está sendo imposto, mais ou menos, é a impressão que eu tenho. E como é que você faz para andar de bicicleta se você só andou de bicicleta quando era pequena e nunca mais andou de bicicleta? Como se locomover numa cidade como São Paulo usando essa alternativa? E eu queria saber da sua experiência nessas cidades todas que você viu, que você visitou, se tem alguma coisa que pode ser importada para São Paulo. Bom, sobre a bicicleta e a história de andar de carro, eu acho que eu sou a típica paulistana que seguiu esse protocolo social da classe média alta meu ritual de maioridade. Eu virei maior de idade quando eu ganhei um carro dos meus pais, com 18 anos. Tinha aquela coisa passar no vestibular, ganhar uma Fusca, né? Eu ganhei antes de passar no vestibular, mas depois eu passei. Tinha essa ideia, a ideia que vinha muito associada ao carro era uma ideia da liberdade, né? Eu vou conquistar a minha liberdade, eu vou poder, com liberdade, circular pela minha cidade agora que eu tenho um carro. E eu não podia estar mais equivocada nessa ideia. Se tem uma coisa que eu não tinha, era a liberdade estando dentro do meu carro. Eu passava 4 horas por dia dentro do meu carro, estava bem acima dessa média que você citou. De 2 horas e pouco. De 2 horas e pouco. Eu fazia 3 coisas por dia. Eu ia para o meu estágio na Editora Abril, depois ia para a faculdade na Avenida Paulista, ia para a minha aula de francês na USP e voltava para a minha casa, que era lá no Planalto Paulista. Isso dava 4 horas por dia dentro do carro. A opção por andar de bicicleta, ela nunca teve nada de ideológico, assim. Eu nunca fui dessa turma do menos motor, mais amor. Eu nunca me identifiquei muito com esse discurso cicloativista. Eu tinha vontade de chegar mais rápido nos meus destinos, de ter uma experiência mais interessante de deslocamento. E, efetivamente, foi o que aconteceu. E aí, naturalmente, essa opção pessoal acabou interferindo no meu trabalho. Eu acabei começando a estudar primeiro a mobilidade urbana, depois a vida na cidade de uma maneira um pouco mais sistêmica. E foi aí que eu criei esse projeto chamado Cidades para Pessoas, que começou com a ideia de ser um projeto de pesquisa e acabou virando uma empresa, um trabalho mesmo, da perspectiva jornalística, de pesquisar a vida na cidade. Eu acho que, antes até de falar um pouco sobre as coisas que eu encontrei que eu acho que fazem sentido da gente olhar da perspectiva paulistana, eu não tenho a sensação de que as ciclovias elas estão sendo impostas. A minha sensação é que elas são uma resposta a um aumento sensível no número de ciclistas na cidade. Ano que vem a gente vai saber de verdade, porque ano que vem tem a pesquisa Origem Destino, né? 2017. Pesquisa Origem Destino. É uma pesquisa que é feita pelo metrô de São Paulo, que mede todos os deslocamentos feitos na cidade. E tem um dado super importante que deriva dessa pesquisa, que é a divisão modal de uma cidade. Então, se a gente olha para todas as viagens feitas num dia, quantos por cento são feitas de carro, quantos por cento de transporte público, quantos por cento de bicicleta, quantos por cento a pé? Na última pesquisa Origem e Destino, de 2007, era 0,5%. 0,5% das viagens feitas em São Paulo
eram feitas de bicicleta. Eu estou muito curiosa para saber qual vai ser o resultado de 2017, mas a minha sensação é que o número aumentou muito. E mais do que isso, os ciclistas da cidade de São Paulo adquiriram essa capacidade de se mobilizar como grupo organizado que tem uma demanda clara, que é uma cidade mais vários ciclável. serviços aqui que depois eu vou, se eu tiver tempo, eu gostaria de ler. Milhares de serviços de bicicleta e... Pois é, serviços de bicicleta, pessoas que voluntariamente ensinam as pessoas a pedalarem na sua cidade, como é o caso do Bike Anjo, a Ciclocidade, que é uma organização criada para tentar interferir em políticas públicas e planejamento, e, enfim, tem um monte de coletivos, movimentos importantes. Tem um coworking em São Paulo, um escritório coletivo que só tem ciclistas, chamado Gangorra. Tem empresas também já apoiando, né, e tendo um vestiário, banheiro, tem empresas se preparando para receber funcionários. Porque é uma questão, né? Você não chega todo bonitinho na empresa. Então, de repente, tem que ter esse ambiente para você ser recebido, né? Uma vez eu fiz uma matéria sobre como chegar bonita no trabalho, sem estar suada, que tipo de maquiagem funciona. Mas é legal. Respondendo um pouco da sua questão assim, sobre a viagem, o que eu acho que faz sentido, eu acho que o Eduardo já começou a esboçar um pouco das respostas, mas eu acho que tem alguns pontos que são nevrálgicos para a questão de transportes em São Paulo. Uma delas é a gestão da mobilidade, tem uma empresa que cuida dos carros, que é a CET, tem um departamento que cuida dos ônibus, que é a SP Trans, que é da prefeitura, tem um outro departamento, que é o metrô, que é estadual, que cuida dos transportes. Ou seja, não conversam, né? Não conversam. A rigor, eles até conversam. Tem um plano, que é o Plano Integrado de Transportes Urbanos, o PITU, que é um planejamento para tentar integrar como é que todas essas redes vão crescer de forma sistêmica. Mas, na prática, acaba não acontecendo. Muitas das coisas que estão no PITU, a gente pega o PITU dos últimos 20 anos, um monte de coisa não saiu, né? Eduardo sabe melhor do que eu. Aliás, tudo que eu sei sobre esse assunto eu aprendi com o Eduardo. Então, se eu estiver falando alguma besteira, você me avisa. Tudo bem. Ele falou que depois, no final, ele ia falar, vou ver se você aprendeu tudo direito. Mas o que eu sinto assim que essa é uma questão, a gestão é um problema. E aí eu acho que um modelo interessante de gestão é Londres, que concentra todas as decisões sobre o sistema de transportes na cidade num departamento que é o Transit for London, que concentra as pesquisas feitas, a expertise e a lógica do crescimento dessa rede de mobilidade, que cada vez vai ficando mais diversa. Tem ônibus, tem metrô, tem bicicleta de aluguel, tem os táxis, enfim, pensar nessa rede como uma coisa integrada. Tem o pedágio, né, no centro. Tem o pedágio urbano no centro de Londres, que gera recursos para reinvestir dentro dessa lógica da economia, que eu acho que é o segundo. Acho que você já me deu gancho para o segundo ponto que eu acho muito importante, que é a economia da mobilidade. A gente perde muito dinheiro, como o Eduardo estava falando, e a gente perde muito dinheiro quando a gente olha para as externalidades da mobilidade. Quer dizer, ter muito carro em São Paulo não é ruim só porque eles ocupam muito espaço, mas é porque eles poluem e eles estão criando um problema de saúde pública generalizado na cidade também, né? E aí, nesse sentido, tem um departamento muito interessante que eu fui conhecer na cidade de Copenhague, que é o Departamento de Vida Urbana. É um departamento que ele não está debaixo de uma única secretaria. Então, não é só transportes. É também saúde, é também educação. É um departamento que tenta medir o que melhora a vida nos espaços públicos da cidade. E uma das coisas que esse departamento mediu é que o uso diário de bicicletas é uma vantagem econômica para a cidade. E o uso de carros é uma desvantagem econômica. Eles mediram que a cada quilômetro percorrido de carro em Copenhague, a cidade perde o equivalente a 70 centavos, enquanto que a cada quilômetro percorrido de bicicleta, a cidade ganha o equivalente a 30 centavos. Por quê? Porque um deslocamento de carro, ele ocupa mais espaço, ele precisa de uma infraestrutura que é mais cara per capita, ele está criando um problema de saúde, porque ele está poluindo o espaço e a pessoa que está dirigindo não está se exercitando, então ele está onerando o sistema de saúde. Enquanto que o deslocamento feito de bicicleta ele é mais rápido, com infraestrutura mais barata, ele cria um atrativo turístico para a cidade. Então, é claro que essa conta ela depende do que você mede. Você consegue ir pondo variáveis nessa conta e concluir que perde mais dinheiro ou menos, depende do que você medir. Mas eu acho que entender a economia dos transportes como uma economia que é sistêmica e que é complexa também é parte importante da história. Também vi muitos exemplos nesse sentido. E acho que um terceiro ponto assim, que eu levantaria das coisas que eu vi na viagem
criar espaços de participação da sociedade civil na construção do tipo de mobilidade que a gente quer. Talvez a cidade de São Francisco seja o grande exemplo nesse sentido. Você falou agora que tem a sensação de que não é tão natural andar de bicicleta em São Paulo. Você já foi para São Francisco, na Califórnia? Já. Você deve ter reparado, então, que talvez as piores subidas da história do futebol mundial, como diz um amigo meu, estão lá. É surpreendente imaginar que o maior movimento cicloativista do mundo nasceu ali também, que é o Critical Mass, que chegou no Brasil com o nome de bicicletada. Parece uma coisa muito antinatural que uma cidade com tantas ladeiras tenha tanto ciclista, mas por algum motivo aconteceu e tecnicamente as pessoas aprenderam a fazer subida e isso deixou de ser um problema. Devem ter pernas maravilhosas, todos são magros, isso é a parte boa da bicicleta. Só tem gatinhos e gatinhas pedalando em São Francisco, isso é bonito de assistir, é bonito de ver. Mas a cidade ela foi se abrindo para esse desejo popular de se tornar mais ciclável e foi criando um sistema, foi criando um método para fazer isso. E tem muitas ações que são de guerrilha que acontecem em São Francisco, de tentar criar uma ciclovia num lugar que não existe, que são incorporadas e ouvidas pelo poder público. E aí, talvez, só para finalizar, assim, talvez o último exemplo que a gente importou para o Brasil é isso de transformar a vaga de carro numa mini praça, o tal do parklet, que é a transformação de um espaço onde um carro estacionaria numa praça para as pessoas ficarem. O que eu acho mais legal no parklet é que ele é um sistema de gestão que foi criado de forma descentralizada. Então, se eu quiser construir um parklet na frente da minha casa, eu posso. Eu peço autorização na prefeitura, eu gasto meu dinheiro particular para construir espaço público. Essa é a lógica do parklet. Quem vê vantagem nisso, pega dinheiro particular para criar espaço público e para promover essa mudança numa escala hiperlocal. Você acha que tem uma tendência no mundo das pessoas começarem o carro ser uma coisa que você aluga ou você usa de vez em quando, você não ser mais proprietário de um carro? Nas grandes cidades, tem um movimento assim, né, do carro virar menos um produto e mais um serviço que você contrata quando você precisa. Eu acho difícil de ser uma tendência assim no mundo. Eu não me sinto muito especialista, muito nesse lugar de fazer esse tipo de análise, mas é uma coisa que está crescendo, né? Esse paradigma de olhar para o carro como um serviço que você contrata quando você precisa, assim, parar de esse paradigma de que você precisa ter um carro para conquistar algum tipo de liberdade, ou aquela história do carro que vai que tem uma emergência. Parece que isso começa a se perder um pouco. A indústria automobilística registra isso, né? As vendas têm caído, o perfil de venda tem caído, o perfil de desejo pelo carro tem mudado muito. Tem muitas montadoras, muitas marcas, muitas empresas que começam a olhar para o seu modelo de negócio e dizer: será que eu vou migrar será que eu vou parar de vender carro e vou começar a vender aluguel de carro, serviço de carro? Essa pergunta começa a ser feita dentro da indústria automobilística, ainda sem uma resposta clara de para onde ela vai. Principalmente nas grandes cidades, né? Porque os anúncios de carro, quando a gente vê na televisão, são sempre um carro andando numa cidade vazia, né? Nunca tem outros carros. Eles estão sempre fazendo domingo no centro da cidade, fecham todas as ruas, tem aquele carro maravilhoso andando naquela cidade vazia. Nunca ele está no trânsito. E é muito engraçado, né? A gente compra isso, né? Tem uma propaganda muito legal do Departamento de Mobilidade Urbana de Copenhague, que é um ônibus com todos esses símbolos das propagandas de carro, só que é um ônibus. Então, ele vem vindo numa montanha tortuosa, aquela música orquestrada, só que é um ônibus. Uma pessoa glamurosa, uma mulher linda, um cara lindo. As pessoas entram dentro, aí o cara puxa a cordinha do ônibus. Moderno, compacto, é super legal. Agora, eu queria saber de você. Você abandonou o carro precocemente, que a gente está aqui falando de 2016, essa coisa de começar a largar o carro. Por quê? O que foi o estopim assim, que fez você... Foi uma crise de meia-idade. Exatamente isso. Quando eu fiz mais ou menos por volta de 50 anos de idade, assim, eu tive uma crise de meia-idade que continua, assim... Continua tendo. Continua. Já em alta idade. Firme e forte. Então. Mas eu gosto de contar que assim, normalmente quando o homem
tem nessa crise de meia-idade, eles se conhecem o caso de compram um Porsche, compram um Ferrari e para tal. ficar se sentindo potente. Eu vendi o Honda, assim, né? Esse foi a minha crise de meia-idade. E eu estou falando sério, na verdade, porque eu estava infeliz com esse tempo e essa parada no trânsito. E eu falei, eu não aguento mais. Eu não aguento mais andar de carro, não aguento mais ficar preso no trânsito. E eu sou imigrante, eu fui criado na Califórnia. Eu tirei carta com 16 anos de idade na Califórnia, então isso vai ser 74, eu tirei carta na Califórnia. E tinha muito menos carro na Califórnia do que hoje tem na Califórnia, eu vi isso também acontecer. E é interessante que representava a liberdade. A primeira coisa, eu tirei carta na primeira oportunidade com 16 anos e, curiosamente, a primeira coisa que eu fiz foi dirigir de San Diego, no extremo sul da Califórnia, até Los Angeles, uns 100 quilômetros ao norte, para assistir a um show dos Rolling Stones. E eu fui quarta-feira passada num show dos Rolling Stones com meus filhos brasileiros, crescidos e tal. Aliás, eles me deram de presente esse ingresso e tal. E nós fomos de metrô, de ônibus e a pé. Assim, foi o jeito de chegar no estádio. E as pessoas que foram de automóvel sofreram muito, mas muito, muito mesmo. Então, eu tenho essa coisa que foi uma busca de felicidade e faço um certo... Como eu sou colunista, e eu faço um certo... uma campanha, não para dizer que é melhor do que você pensa que é. Porque eu não gosto de entrar em moralismos e tentar dizer que eu sou um cara mais bacana porque eu não ando de automóvel. Eu tento evitar isso de toda forma. Não é fácil. Eu acho que não me acho superior. O que eu tento mostrar é que é muito mais divertido, é muito mais legal. Sua vida vai ficar melhor, porque a minha ficou muito melhor. Quando eu comecei a ficar conhecido como pedestriano, porque eu escrevo sobre isso e uso um termo chamativo que é o pedestrianismo. Eu fui achar o pedestrianismo no dicionário e no Aurélio, que diz assim, o pedestrianismo é um esporte muito popular no fim do século XIX e início do século XX, sobretudo entre poetas. Eu adorei isso. Aí eu adaptei o pedestrianismo para as minhas colunas e tal, para os meus escritos, e faço essa campanha para tentar mostrar para as pessoas que você deve fazer isso. Aí eu fiquei conhecido por isso. Andrei Trigueiro fez um programa comigo na TV Globo, que passou 24 vezes. Aí eu fiquei famoso. De vez, assim, pedestrianismo. E a minha, então, mulher falou para mim, mas é o seguinte, você ficou muito famoso com isso, leva fama e tal, mas quando você precisa, você pega meu carro. É porque tinha um carro ali, você poderia alugar. Isso é uma questão que eu queria saber. Você se organiza assim? Você vai sair, você fala, vou sair a pé ou de bike? Eu já vou contar. Tá. Mas aí a minha mulher me deixou. E ela... minha mulher me deixou, me largou, falou tchau e tal. Eu quero andar de carro. E levou o carro junto. E uma das primeiras coisas que eu pensei, é horroroso dizer isso, mas foi, putz, eu vou ter que comprar um carro. Foi o que me passou pela cabeça. Mas eu fui não comprando o carro e não comprei o carro. E isso faz 3 anos que eu realmente não tenho carro reserva, não tenho nenhum automóvel. Eu moro aqui perto.
eu venho todo dia nessa estação de metrô, eu organizei toda a minha vida em torno disso. Mas, então, eu levo meu filho de metrô, ele vai na escola de metrô, eu ando de metrô, de ônibus, e defendo uma coisa também, e ando muito, sempre que necessário, de táxi. Mas cada vez menos, porque eu fui perdendo a paciência para andar de táxi mesmo. Quando você começa a experimentar a liberdade do metrô, a liberdade de ônibus, que é a liberdade de você abandonar o ônibus onde você quiser, de partir a pé, enfim. Mas sempre que eu preciso, porque eu fico pensando, eu estou economizando R$2.000 por mês, não tendo automóvel. Então, eu tenho esse orçamento na minha cabeça, mais ou menos. E eu não gasto nada disso, eu não gasto 500. Então, se precisar, eu pego um táxi, faço uma corrida de táxi de R$100. Meu filho quebrou o pé e ficou... Esse foi um mês de desafios para o pedestrianismo lá em casa. O filho com o pé quebrado... E nós andamos bastante de táxi naquele mês, mas eu acho que, mesmo assim, não gastei o que eu teria gasto normalmente com carro. Você anda muito a pé? Muito, 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 muito. E é gostoso. Eu gosto. Então, eu sou só essa figura que eu tento mostrar. Tente, faça, você vai ver que é bom. Mas e minha vida melhorou. Eu não tenho a menor paciência para automóvel. Meus amigos tentam me dar carona toda hora e me dá uma preguiça, porque eles querem muito que eu entre no carro, porque eles querem uma companhia, porque aquilo eles vão ficar muito tempo, eles vão ficar assim no trânsito horas e tal. Eles querem alguém para conversar, né? Alguém para conversar. É muito curioso isso, mas hoje quem quer que você entre no carro são eles. Eu ouvi falar que tem gente aprendendo línguas, sabe, estudando italiano, fazendo coisas assim, lendo livros, quer dizer, aqueles audiolivros. Audiobooks, eu tinha um amigo, o Laurentino Gomes, o famoso autor de vários livros. Fazendo alguma coisa útil, né? Ele ouve, assim, obras completas de Shakespeare, assim, né? Enfim, no carro. No carro, Ele é profundamente erudito e ficou cada vez mais, quer dizer... Tem um estudo como é que é o nome dele? Do Alan Penn, um professor da Universidade City of London, na Inglaterra, que diz que reduzir o espaço para carros torna as cidades lugares mais interessantes para viver. E acrescenta que menos carros geram melhores oportunidades comerciais e sociais. Que as cidades planejadas, que foram cidades feitas para carros, que toda a parte social e econômica migrou para os shoppings. Então, não tem essa coisa agradável de você andar pelas calçadas. Agora, a gente tem um problema também, né? Que as nossas calçadas são muito ruins, né? As nossas calçadas são difíceis. Você tem alguma coisa para dizer sobre isso? Sim, a calçada é o elemento mais ignorado na história do Brasil, de política de transporte. Você não encontra nenhum estudo que fale de calçadas. É um pouco parecido com um grande estudo do Banco Mundial que foi feito na China, quando a China era comunista, em que eles escreveram 300 páginas sobre transporte na China e não apareceu uma vez a palavra bicicleta. Caraca. Não apareceu. Que ano? Faz uns 40 anos. Nossa, só tinha bicicleta lá. Lógico, na China, mas enfim, olha o olhar, né? Então, a calçada não existe na engenharia de trânsito brasileira, não existe. É uma coisa que já começou, você já começou dizendo, o governo faz a rua, o leito carroçável, os donos dos lotes que se virem com a calçada. Quer dizer, nesse momento, você já jogou o andar como uma categoria, uma coisa de segunda categoria. Tá? Tanto que agora nós estamos numa campanha forte no Brasil, isso está começando a ficar forte. Não digo para o Estado tomar conta de todas as calçadas, mas pelo menos do sistema viário principal, porque é horrível. A gente acabou de fazer agora uma pesquisa nova sobre a qualidade das calçadas em São Paulo, em 5 avenidas. A Folha vai mostrar no domingo agora. Né? E mesmo nas regiões ricas, você tem calçadas péssimas. Quer dizer,
que é o retrato da nossa história. Nunca ninguém se preocupou com isso, e é essencial. Tá? E onde são boas, são as melhores ruas de São Paulo. São as Paulista, são as mais bacanas, mais interessantes. Não, e tem um detalhe muito importante, vocês devem saber disso, talvez não tenham ouvido, mas vão reconhecer quando eu falar. É mais ou menos 11 mil pessoas que caem nas calçadas em São Paulo todos os anos, e a conta hospitalar não é pouca coisa, não, porque muitos deles são idosos, quebra fêmur e tal. É um problema de saúde pública também. Mas como a calçada nunca entrou nos livros de engenharia de transporte, então a pessoa que caía não era um acidente de trânsito. Veja onde chega a ideologia de você ignorar as coisas que realmente interessam, para olhar só algumas que não interessam. Né? Eu não sei, eu acho que é importante, já que a gente tem que concentrar a discussão em São Paulo, como a gente está fazendo, né? E você é de Los Angeles. Eu sou de San Diego, eu fui criado, mas eu morei em toda a Califórnia. Tá legal. Antes de vir para cá. Não, como eu estava dizendo no início, é difícil a gente convencer as pessoas, mas, por exemplo, a gente tem em São Paulo 4 milhões de automóveis, que é um número gigantesco. Tá? A imprensa fala que tem 7, está tudo errado, que eles pegam os dados errados, não querem mudar, já cansamos de isso avisar. é novidade para mim, que interessante, é bom esclarecer. Não, e é um número gigantesco, 4 milhões de automóveis, né? Porque se nós tivéssemos 8 milhões, como eles falam, Los Angeles é fichinha para nós. Já, ou seja, nós teríamos mais automóveis que todas as grandes cidades norte-americanas, o que é uma imbecilidade, é impossível isso acontecer. Mas, enfim, com 4 milhões de automóveis em São Paulo, que é um número gigante, um dos maiores do mundo, quantos automóveis formaram o congestionamento hoje das 6 às 7 na cidade? Eu sempre pergunto isso nas discussões, né? E as pessoas falam, é 2 milhões, é 3 milhões, é 4 milhões. Então, são 500 mil automóveis simultaneamente, hoje à tarde na cidade, causaram o congestionamento que a gente vê na televisão. E são 4 milhões. O que isso mostra, e que é difícil de você convencer uma sociedade que foi ensinada que o automóvel é um bem supremo, e tal, 2 palavras que a gente descobriu em 5 décadas de estudo de engenharia de trânsito. Né? Não cabe. Existe uma incompatibilidade do veículo retangular, chamado automóvel, né, que precisa de 40 metros quadrados, não cabe. Os políticos não querem falar nisso, a indústria não quer falar disso de jeito nenhum, fomos ensinados de que sempre caberia. Quantos políticos foram eleitos em São Paulo dizendo que eu fazer túnel, viaduto, né? Mais congestionamento em cima deles. Tá certo? Então, a sociedade precisa entender que não cabe, que nesses aspectos o sonho acabou. E não adianta fazer mais coisa. E que não adianta Todos os fazer estudos mais... mostram isso, mas as pessoas não acreditam. Eu mencionei a tua cidade não, a cidade vizinha tua lá, San Diego. Los Angeles, sim. Que a maior oferta de vias expressas da Via Láctea está em inacreditável. Los Angeles. É inacreditável. Tá certo? Eu vou lá hoje e eu fico assustado. Não, são 23 de maio, assim, com 6 faixas de cada sentido, 40 quilômetros de comprimento, uma cruzando em cima da outra. Tem lugares que você fica olhando e só vê assim, um mar de estradas. Okay. Então, o governo norte-americano paga a Universidade do Texas para fazer todo ano, uma coisa bem feita, os americanos fazem muito bem feito isso, um levantamento do congestionamento dos Estados Unidos. Quem é que ganha o campeonato todo ano? Los Angeles. Ué, mas não diziam para a gente que tinha que fazer túnel e viaduto e a cidade é congestionada? É congestionada. Não cabe. Quem está fazendo trem e ciclovia agora. Então, veja, nós vivemos, quer dizer, eu vivi, né, eu estou com 63 anos, quer dizer, eu vi a cidade anterior ao automóvel, eu vi a cidade com essa nova classe média, né, e agora estou vendo um movimento, e isso me dá otimismo, porque eu sinto que a classe média de São Paulo ela começou a perceber que não dá certo. Isso nunca tinha acontecido. Quanta gente foi eleita assim, gente? Quantos vereadores foram eleitos por causa disso? Hoje não, você não consegue mais com a mesma facilidade. Então, a cidade de São Paulo, Brasil não, hein? Está entrando numa situação em que a sociedade está disposta a discutir o modelo. Ela já percebeu que não funciona, não é como contaram para a gente. Já percebeu isso. Então, esse é um ponto muito forte. Tá? A notícia boa, e que também é difícil de explicar, porque, às vezes, tem coisas que você precisa conhecer um pouco da ciência delas para entender. E isso não está ao alcance de todo mundo. Tá certo? Eu, por exemplo...
Eu não entendo nada de medicina. Se alguém que eu acredite me disser alguma bobagem de medicina, eu vou achar que é certo. Eu não tenho como avaliar. Então, na discussão que a gente faz com as pessoas ficam muito bravas, porque dizem, vocês querem proibir a gente de usar o automóvel, né? Aí eu explico o seguinte, basta tirar 30% dos automóveis do sistema viário principal, não precisa mais do que isso. Porque, como o fenômeno isso é complicado, é exponencial, né? Então, ele cresce rapidamente, que nem um bolo com fermento, e também diminui rapidamente, se você tirar um pouco. Não precisa acabar com o bolo nem com o fermento. O sistema viário principal seria o quê, exatamente? Seria como o centro de Londres tirou os carros? Ou fez um pedágio? As grandes avenidas, né, de São Paulo, tá certo? Umas 40 ou 50 grandes avenidas, a Marginal e tal. Se você Fazer tirar... um pedágio seria uma solução? Não, como fazer, não sei, mas é importante esse conceito para combater o mito de que precisa tirar todos os automóveis. Não, você vai continuar usando o automóvel em várias situações. Tá? Tirando 30%, o trânsito vira um trânsito mais ou menos de sábado à tarde, tá certo? Que é um trânsito bem razoável, a não ser na porta do estádio, no shopping center e tal. E isso é importante de comunicar para as pessoas, porque aí elas perdem o medo de que jamais vão poder usar o automóvel de novo em São Paulo, etc., etc., porque muita gente depende dele. Tá? Então, essa pedagogia de como discutir com a sociedade é muito importante, e não é fácil você discutir algumas coisas técnicas. Um outro braço seria essa coisa que eu estava lendo aqui no início, que é uma melhora do transporte público, né? Então, Patrícia, a gente viveu, vamos dizer assim, isso é meia verdade, tá? Quer dizer, a gente viveu essa ilusão no Brasil por várias décadas, e hoje, para mim, está claro que isso não é suficiente, porque a gente aprendeu com os europeus. Quer dizer, os europeus tiveram um desenvolvimento urbano completamente diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá. Tem um estudo famoso na nossa área, feito pelos australianos, que compararam as cidades ricas da Europa, elas todas quase são, né, com as cidades grandes dos Estados Unidos, da Austrália, etc. Eles mostraram que essas sociedades, todas elas ricas, os europeus também têm muito automóvel, não é tanto quanto o americano, mas é muito automóvel. Né? No final de um dia em Paris, em Londres, em Madrid, essas pessoas terão usado metade da energia que os habitantes das grandes cidades americanas usaram naquele dia, terão emitido metade da poluição, terão causado 1/3 dos acidentes, por exemplo, e vivem do mesmo jeito, e ricos. Ou seja, eles montaram um outro sistema de mobilidade. As pessoas têm automóvel, mas usam menos automóvel. O norte-americano roda uns 20 mil quilômetros por ano com automóvel, o europeu roda de 10 a 12 mil. Ele tem um automóvel. E o brasileiro? De 10 a 12 também, mais ou menos. Né? Então, o que acontece? Qual é a mágica disso aí? Tá certo? É que os europeus, pelo avanço da democracia deles, da cidadania, eles fizeram essa conta que eu falei no início. Quem consome o quê? Quem causa o quê? Então, nós vamos cobrar o custo verdadeiro. Você quer sair com o seu carro em Paris? Perfeitamente. Custa 50 euros para você estacionar no centro de Paris. Por favor, pode ir. Aí o cara fala, opa, assim, é uma conta social, né, ambiental, de quanto tudo isso custa. Você fala, tudo bem, você vai usar seu carro em Londres, mas você vai pagar o pedágio. Se você não quiser pagar o pedágio, vai pagar caríssimo para estacionar e assim por diante. É isso que a gente tem que fazer no Brasil. A gente tem que cobrar de quem quer usar um automóvel, que consome uma enorme quantidade de espaço, o verdadeiro custo que isso significa para a sociedade. Estamos distante dessa discussão avançar muito, porque os preconceitos e toda a nossa ideologia e toda a diferença de poder das classes sociais é um grande impedimento para que isso realmente aconteça. Mas eu sinto que, em São Paulo, pela gravidade do problema, nós estamos mais na frente de aceitar isso, entendeu? Mas no resto do Brasil é difícil, vai ser muito mais difícil. Eu queria conversar com vocês, se vocês querem fazer alguma pergunta para... Oi. Primeiro, sobre as calçadas. Tem um problema na lei da... Bom, boa noite, eu sou Eduardo Abramovay, eu sou da área de mobilidade e violência de trânsito. Tem uma questão com as calçadas, que é o seguinte, o meio da rua onde andam os automóveis, quem paga o custo aqui é da sociedade. A calçada onde anda todo mundo, quem paga é o dono da casa. É engraçado isso. É um absurdo. Né? Eu ando por aí, eu fico chocado. Às vezes, tão chocado quanto... Às vezes eu vejo gente varrendo a
à frente da sua casa, jogando no meio da rua. Porque quem recolhe o lixo do meio da rua é a sociedade. Então, o cara limpa a calçada dele e a sociedade que se vire para resolver o resto. Então, tem uma contradição legal aí que está sendo discutida. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, se tem um acidente hoje na Dutra, morrem 4 pessoas, isso aí adiciona ao produto brasileiro, ao PIB brasileiro, porque é a ambulância, é o médico, é o hospital, é o cemitério, tudo isso vai somando. A Firjan fez um cálculo, se você juntar os números da Firjan com os números sobre acidente de automóvel, você somando o que custa as horas paradas, a poluição, os acidentes de automóvel, as externalidades, tudo que a indústria automobilística produz, ela queima. Essas duas coisas se equivalem em número. O PIB da indústria automobilística é queimado por ela mesma em acidentes, em poluição, em estagnação, etc., etc. Então, é uma indústria que tem que ser repensada, obviamente. Bom, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, o outro lado da moeda da imobilidade são 1.200.000 mortos por ano em trânsito. O trânsito é a coisa externa que mais mata no mundo. Nada mata que nem o trânsito. Guerra mata 1/3, 1/4 do que... Todas as guerras juntas matam 1/4 do que mata o trânsito. Aqui no Brasil, então, isso é um escândalo, porque o cara mata, a gente acabou de ver um mês atrás, vai e a fiança é fixada conforme o dinheiro do cara. Se o cara é rico, a fiança é 30 mil, se o cara é mais pobre, e sai. Fica 2 dias na cadeia, não tem questão. Isso tem que mudar, isso tem que mudar. Nós estamos fazendo, quero contar para vocês, nós vamos fazer em agosto um festival de cinema sobre mobilidade e violência de trânsito no Centro Cultural São Paulo, e estamos propondo fazer um grande tribunal sobre a questão do Código de Trânsito, porque isso não pode continuar como está. O filho do Elco Batista, o Thor Batista, está dirigindo por aí, o assassino Edmundo, eu vi outro dia dirigindo por aí, a moça que matou o Vitão ali na Tingui está solta, livre, feliz por aí, e os números oficiais são mentirosos, porque eles falam em 40 e tantos mil mortos, mas o DPVAT pagou 60 e tantas mil indenizações por morte em, acho que 2014. Então, é uma tragédia nacional que não tem tamanho. A questão da mobilidade ela é muito importante, mas ela tem o outro lado, que é pior ainda, porque para e mata. Para, quando está parado, perde tudo, e quando anda, mata. Bom, obrigado. Muito bem colocado. A gente estava falando, você começou falando de uma coisa que eu acho que é onde nasce todo o problema. Nos falta cidadania, né? Nos falta uma noção de que direitos e deveres. E isso é uma questão que a gente vai conquistando com amadurecimento e educação e democracia. Então, eu não sei, é uma questão de tempo, talvez, não sei. Pode. Boa noite, eu sou o Paulo Gabriela e eu soube de uma experiência antiga já na Holanda de cidades menores que tinham um núcleo que foi desregulamentado, ou seja, não tem divisão entre calçada e rua, 30 por hora de velocidade máxima, prioridade para pedestre, para bicicleta e depois para veículos. Não tem mão e contramão, não tem nada. É um espaço mais de convivência do que exatamente de transporte. Então, a pergunta é essa. Além da questão da mobilidade, tem a questão do estar na cidade. Que quem passeia de bicicleta a pé experimenta. Não existe como a gente ativar mecanismos de desregulamentação, de existência, que nem, por um exemplo, é a virada cultural, que a cidade é tomada por gente a pé, é ótimo. A gente não pode procurar ações nessa direção? Eu acho isso que é maravilhoso. São pequenas ações que, de repente, fazem com que aquele lugar vire um lugar visado, que você quer ir por alguma razão. Está acontecendo isso na Paulista, por exemplo, agora, fechada, entendeu? Qualquer lugar que você fecha, os artistas vão, se apresentam, vem música,
vem gente, vem criança, vem brincadeira, muda o aspecto, muda o clima, muda a convivência. É sobre isso que você estava falando também, né? Eu acho que tem uma outra questão dentro dessa. Eu acho muito legal isso, que assim, a cidade é como se fosse um grande hardware. Quais são os softwares que vão rodar nesse hardware, né? Para quem não entende muito essa metáfora, um programador me explicou a diferença entre hardware e software. Hardware é o que você chuta, software é o que você xinga. Hardware é o computador físico. Hardware é o computador, software é o programa que roda nele. Que programas vão rodar na nossa cidade? Que programas vão rodar nas nossas ruas, né? E aí tem uma outra questão dentro dessa, que é o território do teste, dos experimentos. Claramente não é possível, da noite para o dia, transformar São Paulo inteira numa cidade que tem esses shared spaces, esses lugares que não tem distinção entre o que é calçada, o que é rua. Isso não acontece da noite para o dia, mas a gente pode testar isso numa escala menor, no interior de um bairro, num pedaço da cidade, para experimentar com métricas eficientes que mostrem como aquilo melhorou, piorou, onde funcionou, onde não. Tem um urbanista que eu gosto muito que fala das charter cities, das cidades que têm uma escala um pouco menor, que são ideais para experimentar modelos de gestão, soluções espaciais, físicas para os problemas que a gente conhece. Ele propõe que a gente use cidades numa escala um pouco menor como laboratórios para olhar para esse desafio, que é um desafio global, que é o desafio da urbanização do mundo, que a gente está assistindo, que a urbanização já está muito avançada no Brasil, 85% dos brasileiros moram em cidades hoje. E ela foi muito rápida, na década de 40, só 30% dos brasileiros moravam em cidades. Isso deixou, essas cidades cresceram muito rápido e com um monte de cicatrizes, com um monte de problemas. Gente então, de todos os lugares, exato. muita migração. Eu acho que tem uma a coisa gente do está com repertório. problema aqui de tempo, tem muitos sinais aqui me Estou me falando. estendendo, desculpa. Mas o que eu acho que é legal, que quando a gente fala numa grande cidade, a gente fica pensando grande cidade. A grande cidade são vários bairros, várias pequenas cidades dentro de uma grande cidade, que você pode começar, de repente, a tomar atitudes de bairro, né? E criar situações novas de convívio dentro de uma cidade. Gente, a gente vai ter que encerrar, infelizmente, porque está mais que na hora, mas muito obrigado por vocês terem participado.